vamos refletir um pouco sobre essa questão que tem conduzido tantas reflexões de tantos companheiros, tantos livros escritos, tantos estudos realizados, não só no âmbito da doutrina espírita, mas no âmbito das religiões de uma maneira geral, em alguns ramos da ciência, que é exatamente esse momento de conflito porque atravessa a família. E é preciso a gente entender, antes de compreendermos o conflito que se instala na família, é necessário irmos buscar as raízes desse conflito, as causas desse conflito. E aí a gente começa a se debruçar sobre uma visão ainda que superficial do momento que o nosso planeta está atravessando. Todos nós ouvimos dizer que o planeta está em transição, que o planeta se tornará um mundo de regeneração em algum tempo. Esse tempo depende muito mais do esforço de cada um de nós do que qualquer outra coisa. Ele se tornará. O tempo é que será definido pelo esforço de cada indivíduo, ora habitando o planeta, quer seja no corpo físico, quer seja fora dele. No entanto, uma coisa nós precisamos pensar, nós precisamos refletir maduramente. O plano físico é reflexo do plano espiritual. E se nós estamos num momento conturbado, onde os valores têm sido atacados furiosamente por alguns ramos da ciência que deveriam salvaguardar o bem-estar planetário, é porque nós não podemos esquecer que se o nosso planeta está em transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, a regeneração já teve início no plano espiritual. E há registros na literatura espírita de que desde a década de 70 as regiões umbralinas vêm sendo paulatinamente esvaziadas. Paulatinamente, esses espíritos vêm sendo reencarnados compulsoriamente, tendo uma última oportunidade de reencontrar-se consigo, com o próximo e com Deus. Então, partindo desse pressuposto, desse esvaziamento, desse processo de retirada dos nossos irmãos que habitavam as áreas umbralinas, nós começamos a perceber que, estando eles encarnados, uma boa parte dos conflitos que se instalam no planeta, enquanto sociedade humana, e nos nossos lares, enquanto célula básica da sociedade, nós começamos a perceber uma das causas. Outra causa, também apontada pela literatura espírita, que trata dessas questões relativas a esse momento de transição, é que muitos dos jovens hoje encarnados foram aqueles que geraram essa situação embaraçosa que nossa sociedade está mergulhada. Muitos deles foram os criadores de escolas filosóficas, usaram a ciência mais voltada para as questões econômicas do que propriamente para as questões de geração de qualidade de vida, e por aí vai. E aí eles se veem hoje mergulhados no momento da colheita da própria semeadura. Porque todos nós sabemos que podemos semear livremente, utilizando o nosso livre-arbítrio, mas colheremos inexoravelmente os frutos da nossa semeadura. E aí a gente começa a perceber que, muito ao contrário do que muitos de nós acreditávamos, porque quando começou-se a ouvir pelos arraiais da psicologia a classificação das chamadas crianças índigo e crianças cristal, muitas vezes a gente ouvia alguém dizer assim: ah, meu filho é uma criança índigo, meu filho ou minha filha é uma criança cristal.
Isso nos mostra, não que a criança é índigo, cristal, ou que a criança não tem nada de índigo, está mais para roxinha, ou que ao invés de cristal ela é mais de alumínio mesmo, mas isso mostra um vício de visão nosso. Nós ainda queremos conjugar amor com cegueira. Nós ainda não somos capazes do que Sandra Borba chama de um amor vidente, que é aquele amor que é capaz de amar o outro, não porque o outro é perfeito, não porque o outro é um anjo de candura, ou porque o outro é uma criança que veio das altas esferas celestes, mas é capaz de amar o outro com todas as suas dificuldades, com todas as suas deficiências, pelo simples fato de amar. E aí isso começa a mostrar que se nós temos na nossa parentela parentes difíceis, nós também não somos fáceis, porque só ama uma ideia projetada, só é incapaz de amar o real do outro quem é imaturo na arte de amar. E como protótipo de perfeição e obviamente como protótipo de amor nós temos Jesus, lembremos-nos de que ele, um espírito que, quando o nosso orbe estava em processo de formação há cerca de 4,6 bilhões de anos, já havia atingido o grau de perfeição crística. E ele passa por todo um processo de retorno às densas sombras terrestres para nos anunciar a vida imortal, a imortalidade gloriosa que todos nós vivenciaremos e vivenciamos em diversas oportunidades. Então nós começamos a perceber que a família não é apenas uma instituição legal, que a família ela não tem um modelo estabelecido, que a família não pode ser dita como sendo assim ou assada, mas que a família é um conjunto de espíritos que se encontram por processos de sintonia, de afinidade, por estarem imantados energeticamente e que buscam-se no espaço e que se reencontram dentro de um núcleo familiar com objetivos bem claros. E para a gente começar a embasar a nossa fala, nós vamos recorrer inicialmente ao Livro dos Espíritos, essa obra básica que nós não podemos descuidar de estudar e de aplicar à nossa vivência. Na sua questão 775, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E nada mais em voga hoje do que dizer a um jovem que completa 18 anos: mas e agora? Tu ainda vai obedecer aos teus pais? Isso gera um conflito. E agora, quais são os meus direitos? Sair de casa e chegar no outro dia de manhã? Sumir de casa 2, 3 dias? Não dizer para onde vou, com quem vou, o que vou fazer? Por que um jovem de 18 anos tem que desligar-se afetivamente dos pais? Numa das suas falas, Alberto Almeida relata a história de uma jovem que combina com o pai de ir para uma festa e o retorno fica marcado para 1 da manhã. Mas festa de jovem, normalmente 1 da manhã, como eles dizem, está bombando. E ela resolve ficar na festa mais um tempo, mas ela esquece de ligar para casa. Havia um trato. E ela simplesmente esquece de avisar, naquela empolgação toda da festa. E ela chega em casa às 3 da manhã. E quando ela chega, o pai está sentado. E o que vocês fariam no lugar desse pai? Não vou ler balãozinho da cabeça de ninguém. Mas nós temos várias respostas para isso, né? Alguém poderia
irritar-se com a jovem, proibi-la de ir para a próxima festa, dizer um monte de desatinos. Alguém poderia abraçar e chorar, alguém poderia um monte de coisa. Mas o que é que esse pai faz? Ele olha para essa filha e diz: minha filha, você está chegando 2 horas após o combinado. E ela diz: mas pai, é que a festa estava tão boa que eu fui ficando e esqueci do horário. E ele diz: e por que você não ligou para mim? Mas é que eu esqueci, desculpa. E ele diz: minha filha, para você ser feliz, é preciso que eu seja infeliz? Essa é talvez uma pergunta fundamental em nossas famílias. Em uma família, a felicidade de um membro precisa estar ligada ao sofrimento de outro membro? Ou nós podemos construir relações em que o diálogo, em que o ajuste de opiniões, em que a compreensão e a cumplicidade possam gerar uma felicidade para todos os seus membros? Talvez nós pensemos que aquela atitude do pai não foi uma atitude tão efetiva. Creio eu que foi a mais efetiva de todas as atitudes, porque ele colocou aquela jovem para refletir sobre a própria postura e para refletir sobre o que ela gostaria de oferecer àqueles que lhe ofereceram, na menor das hipóteses, que é na verdade a maior de todas, a própria chance de reencarnar. E aqui eu não estou dizendo que filhos e filhas devam aos pais apenas a obediência ou respeito. Filhos e filhas devem aos pais, e aí me coloco também como filha e como mãe, e como filha de um pai e de uma mãe terreno, e como filha de um pai eterno, nós devemos a gratidão eterna, porque nós não somos capazes de avaliar o que é a oportunidade de estarmos reencarnados, conhecendo a doutrina dos Espíritos, e de estarmos reencarnados conhecendo a doutrina dos Espíritos e podendo estar a serviço da causa do Cristo, num momento tão tumultuado do planeta. Talvez nós só consigamos aquilatar a quantidade de bênçãos que a atitude de um homem e uma mulher que nos ofereceram o vaso físico para que nós pudéssemos caminhar nesse planeta, nós só possamos aquilatar isso quando abandonarmos esse vaso físico, se não formos espertos. Se formos, começaremos a refletir sobre isso. E aí Emmanuel, aliás, voltando à resposta da questão que Kardec faz aos espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os espíritos respondem: um recrudescimento do egoísmo. E é preciso a gente pensar sobre esse termo recrudescimento, porque recrudescimento é exacerbação, é atingir níveis muito grandes, porque o egoísmo faz parte ainda da humanidade terrena, por isso nós estamos no mundo de expiações e provas. Mas esse egoísmo, ele seria superlativizado se os laços de família se afrouxassem. Por quê? Porque se nós não formos capazes de amar aqueles que nos forneceram o corpo físico, aqueles com os quais nós crescemos como irmãos, aqueles com os quais nós construímos um sonho de família, um sonho de amor, e aqueles que nos foram entregues por Deus como filhos nossos, nós não vamos ser capazes de amar mais ninguém. Porque é no lar,
É nesse núcleo familiar em que nós iniciamos a nossa trajetória terrena que nós vamos aprender os valores que conduziremos enquanto espíritos encarnados para a pátria real, para o grande lar que é a casa de Deus. E claro, nós sabemos que além da família física, temos a família espiritual, mas nada nos impede de transformar a nossa família física em família espiritual. Esse é o objetivo. E aí nós vamos para o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Um livro pequeno, no tamanho. Mas cada frase de Emmanuel dá para você meditar por longos dias. E Emmanuel começa o capítulo intitulado Família, dizendo que a família consanguínea, e aí agora nós começamos a refletir sobre o nosso núcleo familiar, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. É uma análise espiritual profunda do que vem a ser uma família. Porque ele diz que é o centro essencial de nossos reflexos. E aí eu queria que vocês pensassem na família de vocês. Tem alguém que é encrenqueiro? Basta pensar. Pensaram? Lembre o que é nessa pessoa que mais lhe incomoda. Pensaram? Pois sabe o que foi que Emmanuel disse aqui? Que essa pessoa só te incomoda porque ela reflete você. O que você vê nela e te incomoda é o que você traz em você. Então, se você pensou no encrenqueiro, você pensou em você também. E se você pensou no que te incomoda no encrenqueiro, saiba que você também tem a mesma encrenca. E essa reflexão vai ser muito útil um pouquinho mais adiante. Porque Emmanuel, ele não vai só mostrar a gente o problema, ele vai mostrar soluções. E aí Emmanuel diz que esses reflexos desagradáveis, mas também pensa aí naquela pessoa da sua família que você acha o top de linha, que você diz, olhe, esse é gente da melhor qualidade. Agora pense o que é nele que te encanta. Pensaram? Ele também é reflexo de você. Você também traz isso que te encanta. Ou você quer atingir isso, esse objetivo. Então, esses reflexos, eles podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas são eles que nos unem ao grupo familiar. E Emmanuel prossegue dizendo que nós trazemos esses reflexos agradáveis e desagradáveis porque nós trazemos essas histórias do passado. Nós semeamos essas histórias no passado. E aí você vai pensar, será mesmo que eu pedi toda essa encrenca junto de uma vez? Pediu e tinha condições de resolver, ou tem condições de resolver. Porque a misericórdia divina, ela é tão perfeita que ela só nos permite vivenciarmos o que nós somos capazes de viver. Quando o problema é maior do que a nossa aprendizagem já adquirida, não nos é permitido viver aquela experiência. Então, todas as situações que nós vamos vivendo são situações para as quais nós temos o aparato de aprendizado a ser usado. E aí a gente pode pensar, e por que a gente de vez em quando derrapa? Porque a gente se deixa levar pela ilusão da matéria.
A gente quer reagir ao invés de agir. A gente quer colocar as coisas no campo material ao invés de analisar do ponto de vista espiritual. E a gente ainda não aprendeu uma coisa chamada silêncio. Mas não é o silêncio, aquele silêncio conivência, aquele silêncio medo, aquele silêncio. O silêncio da gente é muito barulhento. O silêncio da gente é burburinho mental, é conflito emocional. A gente ainda não aprendeu a silenciar e refletir, à luz do Evangelho, o que está nos acontecendo, para vivermos esse momento com mais calma, com mais equilíbrio. E aí o próprio Emmanuel continua nos dizendo, no livro já citado, que cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. E que cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estendeu os reflexos que lhe dizem respeito. Então, brigar com o outro é mais cômodo do que olhar para você e com a espada simbólica que Jesus nos trouxe, que é a do autoconhecimento, da autotransformação, nós irmos controlando os nossos impulsos, os nossos reflexos, os nossos atavismos. Porque o outro é espelho onde eu me vejo. Eu não vou conseguir consertar o outro, mas eu consigo me consertar e eu passo a ser um espelho melhor para que o outro se veja. Eu passo a ser exemplo, porque nós somos exemplo. De toda maneira, até quando a gente faz besteira, a gente é exemplo para alguém que está sintonizado com a besteira da gente. E Emmanuel prossegue. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Então é por isso que a gente vê famílias extremamente harmonizadas no pensar. Não é? Quando pensar é pensar no bem, maravilha. Mas quando pensar é pensar no mal, santo Deus. E a gente tem visto assim, a nível planetário, famílias que são verdadeiros desastres. Não vamos citar nenhum caso, para não cair o padrão vibratório. Já chega o jornal 8, mas há exemplos dolorosos de espíritos que formam núcleos familiares e que estão extremamente articulados para atividades más, para atividades que pervertem os valores da sociedade, que denigrem a estrutura social, que prejudicam o meio em que estão inseridos. E aí a gente precisa começar a observar a nossa família com mais cuidado, com mais critério, com amor vidente e não com amor cego. E prossegue Emmanuel dizendo que o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. E eu queria parar na palavra templo. Será que nós pensamos nos nossos lares como templo? O que é um templo? Um templo é um local de adoração, historicamente de adoração a Deus, no nosso caso, ou aos deuses, no caso da história dos povos pagãos. Como está o nosso convite para que a divindade faça morada em nossos lares? Há um quadro famoso, que acho que todo mundo já viu na internet, de uma porta sem trinco e Jesus
esperando que seja aberta. E que essa porta nos fala do nosso livre-arbítrio. Jesus não violenta as nossas consciências. Ele nos convida, mas Ele permite que nós aceitemos ou não o convite, apesar de saber que aceitaremos, mais cedo ou mais tarde, porque curvar-se ao Mestre é destinação inexorável a todos nós, porque Ele é o Senhor de nossas vidas, mas Ele espera que nós permitamos que Ele habite a nossa casa mental, que Ele habite a nossa casa emocional, que Ele habite o nosso lar terreno e que como guia Ele nos conduza e que como modelo nós nos espelhemos nele em todos os momentos, até mesmo na construção das relações familiares. E esse templo, ele é construído com bases em sintonia. E aí Emmanuel prossegue. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. Então, no grupo doméstico, nesse templo que deve ser convertido nos nossos lares, nós encontramos afetos e desafetos, ambos com uma única função: aprender a amar, aprendermos a amar. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas como fazer isso no lar? E aí, como lá é um templo, e como a mulher samaritana perguntou a Jesus naquele encontro na fonte no meio do deserto, onde devemos adorar a Deus? No alto da montanha ou no templo em Jerusalém? Era uma pergunta da máxima importância naquela época. Entre os samaritanos e os judeus havia toda uma discussão sobre isso. E Jesus responde a ela que, em verdade, haveria um tempo em que Deus seria adorado em espírito e verdade. Então, nós somos o primeiro templo. E nós podemos converter os nossos lares em templo. E Emmanuel nos dá 4 elementos para nossa educação. E aí alguém pode estar pensando, e a educação dos filhos? Deles também. Nós só somos capazes de educar quando nos educamos. Não adianta você fazer longas falas ao seu filho sobre as coisas mais belas, as lições mais belas do Evangelho, se no dia a dia você fizer o contrário. Porque as palavras, elas têm a força da persuasão, mas o exemplo, ele tem a força da conversão. E Emmanuel nos indica 4 elementos no livro Pensamento e Vida, para que nós consigamos construir em nós esse homem novo e sermos exemplos, usando também esses 4 elementos na educação dos nossos filhos. E vamos lá, qual o primeiro elemento? Trabalho. E alguém pode pensar, lá em casa, a molecada e os adolescentes não colaboram com nada. Esse é um grande engano das famílias de hoje. Na minha época, eu já passei dos 50, né? Então já estou mais para lá do que para cá da estrada. Na minha época, a gente pequenininho, a gente ajudava a mãe. A mãe estava varrendo e a gente estava com aquelas vassourinhas que compra na feira, aquelas pequenininhas. Não sei se varria ou se sujava mais do que varria, mas a gente estava lá, nem que fosse dando um apoio moral. A mãe estava espanando e a gente estava lá também. A mãe estava lavando a louça e tinha aquele tamborete que a gente ficava em pé em cima, ajudando a lavar a louça. E a gente estava aprendendo lições
que levaríamos para a vida. A lição da colaboração, a lição do trabalho, do esforço próprio, do cuidado com o outro. Mas se a gente cria os nossos filhos afastados do trabalho, da colaboração no lar, como é que nós vamos esperar que chegando na adolescência ou na juventude, eles percebam que é necessário colaborar? Por quê? Porque nós acreditamos que lavar a louça é um ato menos nobre? Que varrer o próprio quarto, arrumar a própria cama, arrumar o seu armário é uma tarefa menos digna? É interessante, porque naquele famoso 7-1, precisa nem dizer qual é o jogo, né? Dizendo o placar, a memória da gente vai direto. Aquele famoso 7-1, o time que ganhou foi embora, vibrando. O time que perdeu, a torcida foi embora, chorando. Mas os japoneses ficaram no estádio, recolhendo o lixo que as duas torcidas tinham deixado. Eles que tinham ido assistir. Não torciam por um nem por outro. Mas existia a formação da família em prol do trabalho. E Emmanuel, ele diz que se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Não é o trabalho como algo penoso, que você acordará segunda-feira e diz, segunda-feira? Ah, meu Deus, porque não tem 2 domingos? Não é? Ou então você fica torcendo para ter mais um feriado. Não, é você entender o trabalho como alimento para a sua mente, como estímulo para você pensar, para você agir, para você mover-se. Porque a vida é movimento, a vida é ação. E Emmanuel divide o trabalho em 3 modalidades. Nós precisamos estar envolvidos nas 3 modalidades. E precisamos envolver os nossos filhos nas 3 modalidades. E que modalidades são essas? O trabalho é obrigação, que ele diz que é aquele remunerado. É aquele em que você colabora com o mundo. É o seu ganha-pão. Aí, bota a gurizada, vai ajudar em casa, arruma a cama, tira a louça da mesa, põe a louça na mesa. Eu ouvi de uma pessoa que ela me disse assim, eu pedi a minha filha para fazer uma conta para mim do Gmail. E ela me disse, eu ganho quanto com isso? Gente, fazer uma conta no Gmail. E a menina perguntar, mãe, eu ganho quanto com isso? Eu tinha feito a conta na hora. Do leite, da fralda, do feijão, de tudo. Tinha dito, minha filha, eu ganho quanto com isso? Tô brincando. Mas é pesada essa pergunta. Porque cadê o espírito de colaboração? Agora imagine se essa mãe diz, minha filha, vai lavar a louça do almoço do domingo. Emmanuel nos fala também do trabalho-ação. O trabalho-ação, ele é o trabalho de transformar o ambiente onde nós estamos. É o trabalho no bem. É aquele que nos granjeia a assistência das equipes espirituais. Quando os meninos estão lá no tarefa, os meninos do Semearte, né? Cada um no seu campo de trabalho, é o trabalho remuneração. Quando eles estão cantando, é o trabalho ação. E Emmanuel nos fala de um terceiro nível de trabalho, que a maior parte de nós, eu pelo menos, ainda não estou nele. Que ele diz que é o trabalho serviço. É quando você se transforma e você ascende às esferas superiores da vida. Mas é o nosso objetivo. É exercermos dignamente a nossa profissão,
para chegarmos, não só a nossa profissão, mas os trabalhos do mundo de uma maneira geral, abraçarmos o trabalho ação no bem, para chegarmos ao trabalho serviço. O segundo ponto que Emmanuel nos coloca como indispensável à educação nossa e dos nossos filhos e dos nossos cônjuges, né? Porque mulher casada sabe, a gente tem que educar os meninos, né? O marido. Ou dão trabalho. Tem uns homens rindo aqui, mas eles sabem que dão trabalho. Né, Marcília? Tonho dá muito trabalho, Socorro? Olha, dá não, você é apaixonada por ele. Tem o trabalho sacrifício. Além de trabalho, sacrifício. Precisamos ensinar. Então não precisa super proteger a si mesmo ou aos nossos filhos. O sacrifício, que significa tornar sagrado o que nós fazemos. Que o nosso trabalho seja feito da melhor maneira que nós possamos fazer. Que quando nós estivermos no nosso campo de ação no lar, nós façamos da melhor maneira que possamos fazer. É não fazer as coisas de qualquer jeito, não fazer por fazer. Fazer com dedicação, fazer com empenho, abraçar qualquer dos níveis de trabalho a que estejamos vinculados, o trabalho remuneração ou o trabalho ação, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dignidade, oferecendo o melhor que tivermos. E aí nós vamos estar sacralizando, tornando sagrado as nossas relações, quer sejam nossas relações da família nuclear, quer sejam nossas relações na sociedade, que é também nossa família, quer sejam as relações com aquelas pessoas que nós nem conhecemos, mas em quem reconhecemos também nossos irmãos. É tornar sagrado o nosso lar, o nosso ser, o nosso eu, e é tornar sagrado as nossas ocupações na sociedade onde estamos. Então é perceber que a nossa ação no mundo, ela deve receber o selo do Cristo e não o selo de Mamon. Porque muitas vezes nós nos dizemos espíritas, mas ainda não estamos buscando a chancela do Cristo em nossas atividades diárias. Quer seja fazer o café da manhã, quer seja atividade na casa espírita, passando por todas as nossas atividades que vão do café da manhã à atividade na casa espírita, que geralmente é a que encerra os nossos dias. O terceiro ponto que Emmanuel indica para a nossa educação e a educação dos que conosco constituem o lar é a paciência. É preciso paciência. Mas não é aquela paciência impaciente que a gente tem normalmente, não. É paciência que ele diz que é reflexo vivo da tolerância. E o que é que ele diz que é tolerância? É entendimento fraterno. É serviço incessante no bem. É quando o outro faz uma besteira do tamanho do mundo, aí você, antes de explodir, você silencia. Silencia, conta até 10.000 se for necessário, respira e aí vai refletir com o outro. Porque também tem horas que, se você for tentar conversar com o outro, os ânimos estão tão exacerbados que não vai ter um diálogo. Ou vai ter um monólogo, ou vai ter uma guerra doméstica. Então é preciso saber o momento de conversar, até mesmo com os nossos filhos pequenos, principalmente com eles, porque criança não é espírito jovem, são espíritos antigos, espíritos que trazem uma bagagem de vivências enorme
e que ou vem muito rebelde para você burilar para Jesus, ou que já vem evoluído para você ter que se melhorar. Das duas, uma. Mas não são aquelas coisinhas pequenas, lindas, cativantes, são extremamente inteligentes. E ele diz ainda que a tolerância deve ser sábia e ativa, como a tolerância divina. E como é que a gente sabe que a tolerância divina é sábia e ativa? E Emmanuel usa duas imagens belíssimas. Ele diz que é possível ver como Deus é paciente com a sua criação, como Deus tem uma tolerância sábia e ativa quando Ele não quer que a semente se transforme em árvore num passe de mágicas, mas quando Ele permite que a semente germine, cresça, floresça e frutifique, cada coisa no seu momento certo. Que Deus é paciente quando Ele não espera que o regato se transforme em oceano num piscar de olhos, mas quando Ele oferece um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, e Ele espera pacientemente que o regato vença todos os obstáculos até chegar ao oceano. Quando Ele nos cria simples e ignorantes e espera pacientemente que entre quedas e acertos, que entre dificuldades vencidas e dificuldades que nós perdemos a oportunidade temporariamente de vencer, Ele espera que nós cheguemos à angelitude e mergulhemos no oceano do amor dele. Porque é preciso construir no lar, segundo Emmanuel, relações de paciência, perdão e esperança. Diante do erro nosso ou do outro, nunca a condenação, mas sempre a esperança. E ele diz que esse amor é um amor de benignidade, que os nossos filhos aprenderão conosco e que nós aprenderemos com os nossos filhos. Porque o lar é esse espaço de trocas, onde todos ensinam e todos aprendem, para que todos cresçam. E o último item que ele coloca é que nós precisamos nos educar e educar os que conosco caminham para a humildade. E ele diz assim: sem o reflexo da humildade, que é o atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Eis o egoísmo. Eis a ingratidão que campeia os lares. É quando nós nos fechamos na ilusão do eu, no particularismo, e perdemos o sentido de existir. Por que estamos nessa família? Por que neste recanto, neste país, neste momento histórico, neste grupo social e neste grupo familiar? Porque é aqui que eu encontro aqueles com os quais eu me afinizo. Porque é aqui que eu encontro as oportunidades de crescimento enquanto espírito imortal, não enquanto corpo transitório. E aí ele nos diz que a humildade não é servidão, é independência e liberdade interior. É ser capaz de mover-se no mundo sem as peias do mundo,
sem atender aos impositivos da sociedade, mas sentindo-se livre como filho de Deus, tendo plena consciência da nossa realidade, encontrando um sentido para existir. E ele diz: com esses recursos novos, com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz, seremos capazes de construir uma família harmoniosa. Com esses 4 elementos: humildade, paciência, trabalho e sacrifício. Valores esquecidos na nossa sociedade, onde se apregoa que vale mais quem tem mais, mesmo que não seja através do trabalho digno, onde se apregoa que violência se responde com violência, mas a violência, segundo Emmanuel, só respeita uma voz, a da humildade. Numa sociedade em que sacrifício é visto como algo exterior e não como vivência diária de sentir-se filho de Deus e, diante dessa paternidade, comprometer-se com a vida. Hoje, infelizmente, e eu espero sinceramente, porque eu não tive tempo de checar, nós estávamos numa outra atividade e corremos de um lugar para o outro. Eu não tive tempo de checar essa informação, mas eu torço sinceramente que essa informação seja equivocada. Eu recebi de uma amiga, professora de uma universidade aqui da cidade, a notícia de que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Maceió, por unanimidade, votou um posicionamento contrário às políticas de redução do uso de drogas. Então, a ciência, ela existe para gerar qualidade de vida. Nós estamos vendo a nossa sociedade afundando nas drogas. As drogas invadindo os nossos lares e consumindo a vida de jovens. Então, qual o objetivo? É necessário que nós nos unamos em prol da vida. São movimentos em prol do aborto, são movimentos em prol da liberação de drogas, são movimentos em prol da cessação da vida, porque são todos movimentos que se configuram como atos de destruição da vida. E nós espíritas, nós que temos um compromisso com a vida, é preciso que a gente reflita, é preciso que a gente tenha a coragem de, nos nossos lares, refletirmos maduramente com os nossos filhos. É preciso que nos nossos lares nós tenhamos a coragem de implantar os pilares do Evangelho de Jesus, porque Jesus é o nosso modelo de conduta, Jesus é o nosso guia, e Jesus trabalhou como carpinteiro com José, trabalha até hoje por cada um de nós, ovelhas do seu rebanho. Jesus é o exemplo de paciência, nos convocando em encarnações sucessivas a seguir com Ele. Jesus é o exemplo de sacrifício, porque Senhor das esferas mais brilhantes, Senhor de mundos que já não existem materialmente falando, veio às densas trevas da terra nos falar de amor, viver esse amor para que nós aprendêssemos. E porque
nos ensinou a humildade, chegando na terra, na palha de uma manjedoura, e se despedindo fisicamente de nós, pelos braços de uma cruz, para nos ensinar que sem humildade, sem sacrifício, sem trabalho e sem tolerância, nós não chegaremos à nossa ressurreição gloriosa. Vamos investir em nós mesmos, em nossas famílias. Vamos investir no trabalho de Cristo e na divulgação de Jesus no mundo. Não com palavras, como dizia Francisco de Assis. Vamos pregar o Evangelho. Se necessário, use palavras. Mas o nosso exemplo é o que converterá. Que Jesus nos abençoe e que nesses dias tão turbulentos nós tenhamos a certeza de que nós estamos na família certa, com todos os instrumentos necessários a nos erguermos, e que se algum dos nossos companheiros não se erguer conosco, ele não está esquecido. Jesus não desiste de nenhum de nós. Muito obrigado e que Jesus encontre em nós a sintonia necessária para nos guiar.